Hoje é o estudo de número 44. Estudo de número 44. É o terceiro estudo sobre família. E eu queria ter ouvido essa mensagem, esse estudo, quando era criança. Ali, antes de casar. Eu queria ter aprendido tudo isso bem antes, pai. E eu sinto uma pena porque muitos jovens não podem, ou aliás, não estão desfrutando disso. Eu queria que eles pudessem, porque pode fazer toda a diferença na vida, no casamento. Vamos ver do versículo 1 ao 4. Efésios 6, de 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Poucos versículos, mas de grande valor para os filhos e para os pais. Quantos pais no nosso país não conhecem e não praticam essas palavras ainda? Quantos filhos nunca ouviram isso, Valdir, e não obedecem seus pais, não honram os pais? Isso é uma maldição. Gente, é extremamente importante. Importante. Começa com os filhos. E esse verbo obedecer é um imperativo. Os filhos não têm opção. Diante dos pais, a única opção que eles têm é obedecer. É imperativo, é ordem de Deus. Os filhos não podem contestar, precisam obedecer aos pais. Ponto final. Honra, obediência e honra por parte dos filhos, tá? Duas coisas os filhos não podem esquecer: obedecer e honrar. Tá? E aqui fala filhos, todos os filhos, todos. Tá? E aqui quando fala pais, é pai e mãe. Tá? Pai e mãe. Ok? E os pais, duas coisas: não provocar os filhos e criar os filhos na disciplina. Deus dá duas ordens para os filhos e duas para os pais. Eu vou, ao longo da mensagem de hoje, expondo essas partes aí. Eu queria, na verdade, ir fundo, fazer uma exegese, ir lá no grego, no fundo histórico, pegar palavra por palavra, mas gastaria muitas horas aí. Nós estamos nesse livro apenas passando por cima. E nisso nós estamos já puxando muitas preciosidades para nós. Tá bom? Receba, em nome de Jesus. Tá bom? Eu quero continuar afirmando esse pequeno livro de 6 capítulos, o livro de Efésios. Alguns teólogos e comentaristas chamam essa pequenina carta de a princesa das cartas de Paulo. Tamanho valor, tamanha profundidade, sabe? Beleza que tem essa carta, ok? Eu continuo afirmando que essa carta é um manual para a igreja e para a família. Ensinos claros, diretos e necessários para educar a família cristã. E uma coisa que eu gosto, Paulo Ricardo, nesse manual, nesse ensino, nessa educação cristã, aqui na igreja, por parte do livro de Efésios, é que esses ensinos são cristocêntricos, voltados para Cristo. É a palavra de Cristo e a pessoa de Cristo que é o centro da educação cristã.
É isso que muita gente não sabe. Eu passei 4 anos na faculdade teológica e não me ensinaram, Ivone, que Cristo era o centro da educação. Nunca ouvi isso na minha vida. Apenas agora, pela palavra, estou recebendo a revelação desta verdade. Nesses versos, 4 versos, Deus se refere aos pais e aos filhos, e para ambos nós encontramos a centralidade de Cristo. Vamos lá, fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Sublinha esse no Senhor. Eu li centenas de vezes essa carta, mas quando o Espírito Santo ilumina, a gente fica maravilhado. Por isso que eu estou dando ênfase agora que essa carta é tão cristocêntrica. Esse ensino é no Senhor, filhos, é no Senhor. Aqui está o segredo para os filhos, para obedecerem aos pais. Eles podem obedecer aos pais quando estiverem no Senhor. Estar em Cristo é o segredo da família. É o segredo de ser pai, marido, esposa, filhos, de empregado, patrão, é tudo. Qualquer posição que você tenha neste mundo, qualquer título que você tenha, tudo, o segredo é no Senhor, em Cristo. Aí começa a dar certo, tá bom? O Senhor é a razão, é o segredo, para o sucesso dos filhos, e para o sucesso dos pais, para o sucesso do marido e da esposa em uma família. É no Senhor, é em Cristo, é para Cristo. Não só para os filhos. Eu gosto muito do livro de Efésios, porque não é palavra para a esposa só, para o marido também. Não é só para os filhos, para os pais também. Deus é tão justo, não é? Deus é muito justo. Eu fico vendo a justiça de Deus neste livro. Lá fala assim: pais, criai-nos na disciplina e na demonstração do Senhor. Sublinha, do Senhor. Não é ele. Não é um pai arrogante, sabichão, o pai que fala na carne, no orgulho dele. É porque na época do pai não era assim, viu, filho? Que isso? O pai se ralava. Não é isso. Não é do pai, é do Senhor. Papai, não é você, é do Senhor. Eita, doeu? É do Senhor. Os pais precisam educar os filhos no Senhor e segundo o Senhor, de acordo com o Senhor, não segundo a sua própria razão ou emoção. Muitas esposas agem na emoção. Não é na emoção, não é você. Na emoção é você mesma. É no Senhor. Muitos maridos querem ter razão, querem impor sobre a esposa. A Bíblia não fala que é sua razão, sua lógica, sua justiça. É no Senhor. É por isso que muitas vezes dá briga. Logo já quer impor, dar argumentos. É porque você, é porque eu acho isso. Para de você. A Bíblia não fala que é por você e para você. É no Senhor. Abaixo. Muitos pais gritam com os filhos, ao invés de educar no Senhor, pelo Senhor, de acordo com o Senhor, mas de acordo com a carne. Aí os filhos ficam irados e revoltados. Já viram alguém assim? Já viram famílias assim? Eu já vi. Também. Eu convivi com uma família pastoral, cujos filhos não conseguiam ver a cara do pai e da mãe.
Tanta raiva que tinha. A mãe era uma generalzona dentro de casa. Acabou com os filhos. Eu tinha que entrar no quarto deles para consolar eles. Não é em si, não é por si, mas é no Senhor. É por isso que quando crescem, eles não respeitam seus pais. Viram um ciclo de maldição dentro da família. Porque eles não honraram os pais, quando eles se tornarem pais, eles não serão honrados. A maldição vai pegando de geração em geração. Uma das provas, Valtinho, que os pais seguiram essa palavra e educaram no Senhor, é que quando eles se tornam velhos, os filhos continuam obedecendo e honrando eles. Dá para entender? Os frutos chegam mais adiante. Por isso vale a pena, quem é jovem ainda, atentar para o estudo de hoje. Uma das coisas que eu acho, irmã Débora, extremamente importante para os pais é que eles conheçam a palavra de Deus. Como é precioso. Marie, como faz diferença quando um homem tem a palavra de Deus na sua casa. Quando a mãe ensina os filhos a palavra de Deus. Na cultura judaica, nos tempos de Jesus, Maísa, toda mãe judaica pegava um filho, a partir dos 3 anos, botava no colo e começava a ler a lei de Deus, no Velho Testamento. Todos os dias, os pais ensinavam os filhos a palavra de Deus. Louva a Deus, porque nossos filhos receberam a palavra desde pequenininho. E eu vou dizer, Paulo, que valeu a pena. Valeu a pena. Fez toda a diferença. Poucos pais conhecem a palavra dela. Poucos pais praticam o que a palavra diz. Por exemplo, poucos pais educam e orientam e enviam seus filhos no caminho onde Deus quer. A Bíblia, no Salmo 127, mostra os filhos como uma flecha que o pai arranca e mira o alvo e chuta. Os pais têm uma missão de enviar seus filhos para o alvo de Deus para eles. Essa é uma das responsabilidades de um pai cristão. Ajudar os filhos a encontrar o caminho, a vontade, o alvo de Deus para eles. Salmo 127, versículos de 3 a 5 diz assim. 127, 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Deus colocou seus filhos para você cuidar deles, para você orientar eles. E Deus vai cobrar isso de você. Todo pai vai ter que prestar contas a Deus pelos seus filhos. Por isso mesmo, todos os dias eu oro pelos meus filhos e netos. Todas as manhãs, quando o Joshua, por volta das 6h30, 6h40, está saindo de casa para ir para o hospital universitário, uma garagem fica debaixo do nosso quarto. Eu escuto a porta da cozinha, da entrada lá, fechando.
eu escuto a porta do carro dele tudo batendo, o motor ligando, e eles, assim que eu ouço, já começa a orar pelo Deus. Para Deus guardá-lo, porque nossa casa tem que cruzar a cidade para chegar até a Gaúcha. Para Joshua ter sabedoria lá no hospital e socorrer pessoas. Para Joshua não ficar doente, não sofrer acidente. Todo dia continua. Eu oro por você, por esse seu amigo. Todo dia. Todo dia eu oro pela Pedro, Michelle, América, Lia e Wita. Não vou dizer todos os dias, mas boa parte da semana eu oro por vocês, nome por nome, até as crianças. Sempre procurei ensinar nossos filhos, Lércio, de acordo com a Escritura, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Sempre procurei ensinar, repreender, corrigir e educar os filhos de acordo com a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ainda hoje, ensino os meus filhos. Esses dias, conversando com a Shelly, a palavra diz assim, assim, assim. Vamos seguir a palavra. O pai precisa ler, estudar e conhecer a palavra de Deus. Eu gostaria que o nosso país, desde a infância, desde o primeiro grau lá, pudesse ter o ensino bíblico. Todo homem conhecer e praticar a Bíblia seria o melhor país do mundo, o país mais bem-aventurado, o país mais feliz. Porque bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. E seria um baita país ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Todo pai, toda mãe tem que ensinar as crianças a palavra de Deus. Como as crianças ouvem, né? O pastor está falando aqui, parece que elas estão distraídas. Domingo passado, a Emilyzinha aqui respondeu na bucha, né? E quem diria que aquela menininha estava ouvindo o que eu estava falando? Falei, foi a primeira a responder. Precisamos educar os filhos segundo Deus e como Deus e para a glória de Deus. Eu creio que o ensino de hoje é importante para os filhos e para os pais. A primeira demonstração do Senhor é para os filhos no texto de hoje. Eu sei que tem filhos que têm pais que não temem a Deus. Pais que são brutos, pais que não sabem amar, não sabem conversar, só sabem gritar e bater. Eu sei disso. E muitos filhos têm dificuldades de obedecer ao pai assim. Mas, se você tem, eu quero dizer, e Deus não está falando para você obedecer seu pai por causa de como seu pai é. Mas obedecer ao seu pai, não, Senhor, é outra coisa, é diferente. Filhos têm que entender isso. Você tem que estar no Senhor, tem que estar em Cristo. Aí então o segredo de ser filho abençoado é em Cristo que você vai obedecer o seu pai. É por causa de Cristo, na força de Cristo, na manifestação de Cristo na sua vida, que você vai obedecer.
O fluir da vida de Cristo é o segredo para o filho obediente. Quem tem Cristo vivendo nele vai obedecer ao Pai. Por isso nós pregamos a cruz, o Evangelho verdadeiro, que é Cristo em nós. Também os maridos, as esposas, os pais, todos devem cumprir, obedecer a ordem de Deus em Cristo. Vocês estão vendo que é uma mensagem cristocêntrica? O segredo é Cristo. É por isso que eu sempre prego aqui que você tem que tomar a sua cruz, tem que viver a vida crucificada, negar a si mesmo. Não é sua razão, não é o que você sabe, não você, mas Cristo em você. Isso mudou toda a minha vida. Eu queria ser um crente bom, eu queria ser um crente bonzinho, santo. Nunca consegui. Queria ser um pastor irrepreensível, nunca consegui. Porque não sou eu, é Cristo. Agora entendo, é Cristo em mim. Cristo obedeceu. E olha, Priscila, as razões para Cristo obedecer eram infinitamente maiores do que as nossas. A gente obedeceu ao Pai, fichinha, perto de Cristo, e teve que obedecer ao Pai também. O que Cristo teve que fazer é bem pior do que nós filhos fazemos. Nem se compara. Né? Filipenses 2:8, abre sua Bíblia. Filipenses 2:8. Esse é um verso que todo filho tem que decorar. Filipenses 2:8. Vamos ler? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ler mais uma vez, irmãos. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pega esse versículo, irmãos. Pega esse versículo, irmãos. É importante. Filhos, notem que esse verso da Joshua fala assim: que Jesus tornou-se obediente. Mas ele não era. Se a Bíblia falou que ele se tornou, é porque não era. Ou ele aprendeu. Ele não nasceu assim neste mundo, prontinho. Jesus aprendeu a obedecer. Ele tornou-se obediente. Ele é nosso modelo. Nós temos que aprender a obedecer como Cristo obedeceu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Filhos precisam aprender a obediência como o Filho de Deus aprendeu. Hebreus 5, 8. Abriram? Embora sendo filho, aprendeu a obediência das coisas que sofreu. Aprendeu a obediência. Ele é o modelo. Nós sempre olhamos para Cristo. Como filho, ele aprendeu a obedecer. Isto é fundamental para os filhos. Todo filho precisa aprender a obedecer. Pais, ensinem seus filhos a obedecer. Filhos, a obediência é uma grande lição de vida, é bíblico e nos faz parecidos com Jesus. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, é correto, é necessário, é bom.
Poderia falar um monte aqui contigo, mas biblicamente falando, a obediência leva para onde? Para vencer. Segundo Deuteronômio 28:2, se guardar, se obedecer, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. A obediência está ligada à bênção de Deus. Se você quer que seu filho seja abençoado, ensine a obediência. Filhos, quer ser abençoado? Seja obediente. Tá bom? Amém? Vocês observaram que esse versículo, a palavra filhos, não especifica a idade. Não está aqui. Você não sabe se é filho pequeno, grande, marmajão, grandão, cabeludo, cabelo branco, ensina. Fala filhos. Sim? 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 Sabia que na cultura judaica de hoje, o menino se tornava responsável perante a lei, perante a sociedade, e liberado para casar? Sabe com quantos anos? 18? Não. 40? Não. 21? Não. 30? Não. O menino judaico na antiguidade, ele recebia maioridade no seu bar mitzvah. Era uma cerimônia que eles faziam para a idade adulta aos 13 anos. Já pensou? 13 anos. E a menina judaica, ela estava liberada aos 12 anos. Cedo, né? Que coisa! Que coisa! Na cultura romana, o menino se tornava adulto aos 14 anos. Incrível, né? Hoje parece que é meio atrasadão aí, né? E na cultura grega, aos 18 anos. Aqui no Brasil, a maioridade penal se alcança aos 18 anos. A partir de 18 anos, cometeu crime, vai para o xadrez, vai para a cadeia. Mas a maioridade civil é a partir dos 21 anos. Tá? Até lá, na órbita civil, o jovem que não tem 21 anos, ele é relativamente capaz de agir na sociedade, e ele precisa ter um representante. Sozinho não, mas a partir de 21 anos, ele é maior de idade e pode agir na sociedade. Código Civil. Espírito Santo colocou filhos nesse texto de hoje, não falando de idade, mas falando de filiação. Filho, pai, filho. É nesse sentido bíblico. Aqui, no texto de hoje, todos são filhos. Nós nascemos filhos. Portanto, essa palavra de Deus é para todos os filhos. Todos, todos. Ainda que seja casado. É filho? Então é para você. O que o filho faz? Obedece e honra os pais. Também é casada. Mas ela não só me obedece, como ela me honra. Hoje estamos sempre no amigo do Joshua, indo para o carro. Os três lado a lado. Aí chegou um lugar, a calçada ficou assim, apertadinha. Joshua imediatamente deu uma freada e como que dizendo papai e mamãe, vão na frente. É uma maneira de honrar. Peguei o meu, fui na frente. É tão bom ver isso. Nós já estamos na Bíblia. É Bíblia. Isso é bom.
Então aqui, meus irmãos, filhos, não importa a idade, é filho, obedeça e honre seus pais. Tem muitos homens, quando a mãe já está velha, destrata, antibíblico. Ame, respeite, cuide dos seus pais até a morte. Amém? Aqui pais vem no plural, porque é pai e mãe. A palavra obedecer para os filhos é uma ordem, está no imperativo, no grego original, tá? Está no tempo presente, é um ato contínuo, e os filhos são sujeitos ativos. Os filhos precisam agir em obediência aos pais. Todo dia, continuamente, até que os pais sejam levados pelo Senhor. Eita! Maravilhoso! Maravilhoso! Pais e filhos, maridos, esposa, sempre não esqueçam que toda a ordem que Deus dá é possível cumprir no Senhor. Em Cristo. Cristo é o segredo da família, do casamento. Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus coloca uma ordem. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está acima do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa. Este é o referencial bíblico. A esposa tem que entender isso. Está submissa ao marido, sim, mas mais do que o marido é a Cristo. Cristo está acima do marido, acima da esposa, acima dos pais, acima dos filhos, para que não haja contradição. Cristo é o equilíbrio, Cristo autentica, Cristo balanceia, Cristo deixa harmonizado, Cristo no centro, as coisas funcionam. Dá para entender? Bom, só para terminar então, filhos, não esqueçam que obedecer é no Senhor. Pais, não esqueçam que educar é de acordo com o Senhor. Marido, você deve amar sua esposa no Senhor. E esposa, ser submissa ao marido no Senhor. Tá bom? Cristo é a base, o centro e a razão da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja. Amém? Feche seus olhos, receba a palavra do Senhor dessa noite e aplique isso na sua vida e na sua família. Vamos orar.